Olá! A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores de uma expressão fracionária. Bem, primeira coisa a gente tem que saber o que é racionalizar. Então, antes de saber o que é racionalizar, nós temos que saber quais são os tipos de frações que nós vamos fazer a racionalização. As frações que possuem denominadores que apresentam raízes, tá? Então, a racionalização, o objetivo é eliminar raiz que esteja no denominador de uma fração. Então, toda fração que tem uma raiz no denominador, a gente tem que utilizar o método de racionalização, tá? Ou seja, retirar essa raiz do denominador. Um lembrete para vocês é que a raiz que não tem um resultado exato, né? Ela é um número irracional, faz parte do conjunto dos números irracionais. Se a gente for calcular, né, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, de 5, a gente vai ver que o número vai dar uma dízima não periódica. E toda dízima não periódica faz parte do conjunto dos números irracionais. Então, o objetivo é retirar esse número irracional que está no denominador, tá? Como é que a gente vai fazer o método da racionalização? Eu vou utilizar um exemplo aqui, né, para mostrar a vocês como é que faz a racionalização. A fração é 1 sobre raiz de 5 e basta a gente multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz que está no denominador. Vou mostrar para vocês então aqui, quando a gente pega, né, e faz a multiplicação, no caso aqui é raiz de 5, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo, né, porque sempre quando a gente faz uma multiplicação de uma fração, não só de raiz como qualquer outro número, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo, tá? Então, observe, 1 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, na realidade, né, se a gente multiplicar os radicandos, vai dar raiz de 25. Qual é o valor da raiz de 25? A raiz de 25 é um número irracional? Não, porque a raiz de 25 dá um resultado exato, que é o 5. Então, o que a gente fez aqui? A gente transformou o denominador num número racional, por isso que é chamado racionalização. Ele era uma fração que tinha um número irracional no denominador e nós transformamos, né, essa fração num número que tem um denominador racional, tá? E a gente diz, né, quando a gente faz essa mudança, a gente fala que essas duas frações, elas são chamadas de frações equivalentes, tá? Então, você escrever dessa forma ou dessa forma é a mesma coisa, tá? Então, lembrando que a gente não pode ter raiz no denominador. Toda vez que você encontrar uma fração que tem raiz no denominador, você vai ter que fazer a racionalização. E aí, você vai encontrar uma fração equivalente. Aí o aluno pergunta para mim, mas aí você eliminou a raiz no denominador, mas você ficou com uma raiz no numerador. Não tem problema, né? A racionalização é eliminar a raiz no denominador. Tudo bem, gente? Bem, agora a gente vai fazer mais um exemplo, tá? De racionalização. Essa fração aqui, né, a gente vê que é 2 sobre 3, raiz quadrada de 6. E aí, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz, tá? Observe que no denominador nós temos 3 vezes raiz de 6. Nós vamos ter que multiplicar por 3 vezes raiz de 6 em cima e embaixo,
ou a gente vai multiplicar só a raiz de 6 em cima e embaixo. O que é a racionalização? É multiplicar em cima e embaixo a raiz. Então, somente a raiz que vai ser multiplicada em cima e embaixo, tudo bem? Então, vamos. Vou fazer a multiplicação de raiz de 6 em cima, raiz de 6 e vamos multiplicar 2 vezes a raiz de 6, 2 raiz de 6. 3 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6, 3 vezes raiz de 36, né? Que nós vamos multiplicar radical com radical e o 3 fica na frente. Então, eu vou repetir de cima e o de baixo eu vou achar o resultado, que é um resultado exato, raiz de 36 é 6, né? E aí vai ficar 2 raiz de 6 sobre 3 vezes 6, 18. E aí a gente pode fazer a simplificação do 2 e do 18, somente do 2 e do 18, tá? A raiz de 6 ela vai manter. E se a gente dividir em cima e embaixo por 2, a gente vai ter 1, né? Então, a gente vai botar só raiz de 6 sobre 9. Aqui está o nosso resultado da racionalização. Significa dizer que essas frações, elas são equivalentes. E a raiz que a gente multiplica, ele é chamado fator de racionalização. Então, a gente tem que saber quem é o fator para a nossa racionalização. Cada fração vai ter um fator. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo. Nós temos uma raiz quadrada de 3/5. Antes de fazer a racionalização, nós vamos utilizar a propriedade dos radicais, né? Quando eu tenho um radical, né, com uma fração dentro, nós podemos separar em 2 radicais, um no numerador e outro no denominador. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 5. E aí, quem é o nosso fator de racionalização? Raiz de 5. Então, multiplicando em cima e multiplicando embaixo. Vamos multiplicar os radicandos, raiz quadrada de 15. 5 vezes 5, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 15 não tem o resultado exato, mas a raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui está a nossa resposta. Essas duas frações são as frações chamadas frações equivalentes. Tudo bem? Esse exemplo, vai ser um exemplo que a gente vai utilizar letras. Vai ser da mesma forma, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de x, que agora é o nosso fator de racionalização. Então, a gente vai fazer a multiplicação de raiz quadrada de x em cima, raiz quadrada de x embaixo. Em cima, a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva, que é fazer a multiplicação dos 2 termos que estão entre parênteses, tá? Eu sempre boto entre parênteses para o aluno não ter dúvida que ele vai ter que fazer a distributiva. X vezes raiz de x, x raiz de x, tá? X vezes raiz de y mais raiz de xy sobre x vezes x, x ao quadrado. Eu não posso somar esses 2 termos, porque não são termos semelhantes, os radicandos não são iguais, então eu vou repetir. X raiz de x mais xy, raiz de xy, sobre, quando eu tenho, né, o índice da raiz e dentro eu tenho um radicando que está na forma de potência, que tem o mesmo expoente, a gente corta, né,
a gente vai cortar isso aqui, ó, esse 2 com essa raiz quadrada de 2. E o que que sobra? X. Logo, né, nós temos que essa fração é equivalente a essa aqui. Essa aqui é a resposta. Não tem como simplificar mais, né? E aí vai ser essa resposta mesmo. Tudo bem, gente? Então, nós vimos aí 4 exemplos, né, de racionalização diferentes. Agora nós vamos ver um outro tipo de racionalização. Até agora nós vimos racionalização onde tinha um denominador como raiz quadrada. Agora nós vamos ver uma racionalização que vai ter índice diferente do 2, tá? Então aqui a gente tem 1 sobre a raiz de índice 5 e o radicando 2 ao quadrado. Bem, como é que a gente vai fazer essa racionalização? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por essa raiz aqui? Bem, vamos fazer aqui um exemplo, né? Multiplicando. Vamos multiplicar aqui por essa raiz que tá aqui para ver se vai dar o mesmo resultado. E aí eu vou mostrar a vocês o porquê. Bem, né, raiz de índice, de mesmo índice, nós vamos transformar ela em uma única raiz e vamos colocar os radicandos dentro, né? Que no caso é raiz quadrada. Aliás, que no caso é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, propriedade de potência de multiplicação, vai repetir a base, somar os expoentes, e aí a gente vai ter um resultado 2 elevado à quarta potência. O índice é 5 e o expoente é 4. Tem como cortar? Não. Então, se a gente multiplicar em cima e embaixo por essa raiz aqui, nós não vamos conseguir eliminar a raiz no denominador, porque a raiz vai ficar dessa forma. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que multiplicar, né, pela mesma raiz. Aí eu vou fazer aqui. A gente vai multiplicar pela mesma raiz, pelo mesmo índice, porém, dentro, o radicando, ele não vai ser igual a esse, tá? O expoente, ele vai ser um número que, somado a esse, tem que dar o mesmo índice da raiz. No caso, vai ser 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Porque 2 mais 3 vai dar 5. Então, vou mostrar aqui para vocês. Raiz de índice 5, 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo. Propriedade de potências, vamos somar os expoentes e repetir a base. E aí, nós vamos ter uma fração onde o índice e os expoentes são iguais. Que aí a gente pode cortar e cortar. E só vai sobrar o 2. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por essa raiz. Então, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Então, como é que vai ficar o processo? Vai ficar 1 vezes essa raiz, que vai dar essa raiz. E em cima vai dar a raiz. O somatório dos expoentes 2 mais 3 vai dar 5. E aí, corta esse 5, corta essa raiz, vai sobrar embaixo número 2. Em cima tá? A gente pode resolver essa potência aqui, se você quiser. 2 ao cubo dá 8, vai ficar a raiz de 5, radicando 8, e 2 embaixo. Esse 2 não dá para simplificar por 8, porque não é 8, a raiz de índice 5, radicando 8. Então, o resultado vai ficar esse aqui. Então, resumindo, quando a raiz, né, tiver um índice diferente do expoente do radicando, então a gente vai ter que fazer a multiplicação do radicando, que tem que ter um número que, somado com o expoente do radicando da outra raiz, vai dar o resultado